Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus irmãos e minhas irmãs. E aí, qual das duas no dia a dia, PCX, NMAX, PCX, qual das duas tem mais confiabilidade? Qual das duas tem mais resistências em relação ao dia a dia? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, pessoal? Mas antes vamos agradecer a Deus por nós estarmos presentes, reunidos nesse vídeo. Espero e peço a Deus que estejam todos com muita saúde. Desejo muita paz para o mundo inteiro. Vamos lá. Muito bem, vamos falar sobre a questão de suspensão, motor, câmbio e até mesmo de carenagem. Para a gente poder fazer essa comparação justa, a gente tem que pegar essas duas motocicletas e colocar para poder fazer aí o mesmo percurso, né? Ou seja, fazer uma simulação. Então, eu acredito e tenho certeza absoluta que dentro de tudo que eu estou vivendo com a NMAX, pelos conhecimentos que eu venho conhecendo pela PCX também, eu esteja apto como consumidor para poder falar isso aqui para vocês dentro do nosso canal. Questão de que, vamos imaginar aqui, você pegar uma cidade que tem bastante paralelepípedo, uma cidade que de repente o asfalto é muito ruim e você vai fazer uma comparação em termos de suspensão. Eu acredito, na minha opinião, que como as duas suspensões são muito semelhantes, qualquer uma das duas vão se igualar sobre essa questão. Se der algum problema em relação à suspensão, vai ser igual. Ou seja, o ideal é que a pessoa de repente faça um uso dessas scooters, tanto NMAX quanto PCX, com o maior cuidado possível e num piso também de boa qualidade, que a gente já sabe que infelizmente ambas, não foram preparadas para asfaltos de péssima qualidade, e sim asfalto para boa qualidade, na pior das hipóteses, como aqui no Brasil, de média qualidade. Então suspensão é igual. Câmbio, ambos CVT, ou seja, é manutenção. Nós sabemos que tanto a NMAX quanto a PCX, se não tiver uma boa manutenção em relação à questão de câmbio, elas tendem a trepidar na saída, né? Ou seja, então a manutenção em questão de câmbio, limpeza, troca de correia, obviamente que é importante para as duas. Então eu tenho certeza absoluta que as duas, em questão de câmbio, elas se assemelham, se igualam, né? A gente vê a questão da trepidação aí, tanto na PCX quanto da NMAX, de uma forma bem precoce. Ou seja, falando um pouquinho em relação a isso, a trepidação vai muito da forma, da maneira, da condução de cada pessoa que é proprietária da sua motocicleta e também da limpeza preventiva do câmbio CVT para questão de manutenção, para não evitar um pouco da trepidação. Ou seja, a questão de câmbio também é igual. Vamos falar um pouquinho na questão de motor. A Honda, ela sempre teve maior venda dentro do Brasil em relação à NMAX. Embora, não sei se vocês sabem, a Yamaha chegou no Brasil em 1970 e a Honda chegou no Brasil em 1981. E mesmo chegando um ano depois, a Honda sempre traz uma fama, né? Aí uma característica de melhores vendas. Estamos falando aqui de a grosso modo geral, perfeito? E ao mesmo tempo, ela traz também, não agora, mas no passado, de motos que tinham mais confiabilidade, de mais durabilidade, enfim. O fato é que nós estamos falando tanto da PCX quanto da NMAX. Então, eu sou muito... Os meus vídeos aqui são bem raiz, eu falo o que vem em mente. E eu sou muito sincero com tudo aquilo que eu procuro falar aqui dentro do nosso canal. Procuro trazer sempre uma questão de uma verdade aqui dentro do nosso canal. O que eu vejo em relação à questão do motor entre NMAX e PCX? Se as duas forem colocadas, por exemplo, para serem usadas de forma mais severa no dia a dia, rodando mais forte, com mais peso e enrolando o cabo do acelerador, o que vai acontecer? São motos que vão ter motores extremamente bem exigidos, né? E a NMAX, ela tende, no caso, nessas condições mais severas, em baixar um pouquinho de óleo, tá? Um pouquinho ela costuma baixar assim, nessas condições severas. Em condições tranquilas, que as pessoas de repente
não exigem tanto da motocicleta, ela não queima óleo, ela não baixa óleo. Em relação à PCX, eu não tenho a certeza absoluta se ela baixa óleo ou não em condições mais severas. Mas, ou seja, o que eu queria dizer é exatamente o seguinte: o motor das duas são excelentes, ou seja, nenhuma das duas vão sofrer aí desgaste mais ou menos. São duas scooters que são scooters de excelência. São scooters que foram preparadas, feitas realmente para ter uma resistência muito boa, tanto na parte de motor quanto na parte de suspensão, dentro do limite do possível, e também do câmbio, pessoal. Então, assim, essa questão da confiabilidade, essa questão aí em relação a dizer que uma, de repente, tem mais resistência do que a outra, no meu ponto de vista, aqui na minha humilde opinião, é inexistente. Eu acredito que, e tenho certeza do que eu estou falando, as duas, elas têm a mesma capacidade de quilometragem, de rodagem, tanto no parte de suspensão, motor e câmbio. Então as duas se equiparam, as duas se equivalem. Qualquer uma das duas que você de repente estiver procurando aí para poder comprar, você vai estar muito bem atendido em relação a essas duas scooters. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão no vídeo, inscrito ou não inscrito no canal. Se você não tem inscrito no nosso canal ainda, inscreva no canal. São sempre 3 ou 4 vídeos por semana e vamos juntos aprimorando cada vez mais os nossos conhecimentos em relação ao mundo das duas rodas motorizadas. Fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.